Sabe quando a vida parece que te arrasta para um lugar que você tentou fugir? Quando você quer construir seu próprio caminho, mas o destino insiste em te trazer de volta para onde tudo começou. Minha convidada de hoje viveu exatamente isso. A Bianca foi estudar, se formou em engenharia química, queria escrever a própria história, longe do comércio da família, mas a vida, como uma pitada de ironia, colocou ela de volta atrás do balcão. Só que o que era para ser um quebra-galho temporário virou um verdadeiro império. Hoje, ela comanda 3 mercados que viraram referência de experiência, cuidando de gente, cuidando com gente, inovação e, claro, no varejo. Se você é empreendedor, vive sobrecarregado, acha que está sozinho, sem clareza, ou está com medo de crescer, se prepara. Essa conversa vai mexer com você. Ela é para você. Minha convidada de hoje é a Bianca, uma grande parceira, uma grande amiga. Obrigada. Prazer te receber aqui no nosso podcast. Convite. Obrigada, de verdade. Vamos fazer, vale a pena. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bianca, conta pra gente. Foi estudar engenharia química e parou atrás do balcão no mercado, fez uma rede de varejo maravilhosa. Como é que foi isso? Então, eu sempre quis fazer a minha própria história, seguir a minha história, seguir um caminho. Eu tinha muito orgulho da história que meu pai tinha construído, então era uma história que eu me orgulhava, que eu contava para todo mundo, mas eu acho que o fato de eu enxergar o meu pai naquela posição de admiração, eu admirava o fato dele ter construído tudo do zero. Eu olhava para ele e falei, eu quero ser como ele, mas ser como ele de construir a minha história. E eu achava que se eu estivesse nessa posição de estar numa posição que eu sempre entendi que é uma posição de privilégio, né? Eu fui colocada ali, eu não conquistei aquilo ali. Eu pensava dessa forma, eu não tô conquistando, eu quero conquistar. Eu estou sendo colocada numa posição de diretoria, enfim. E aí eu lutei contra isso por muito tempo. Quero escrever minha própria história. Quero escrever minha história. Eu lutei, eu não queria. Muita gente entendia isso como... até meu pai, no início, ele pensava que isso é como se fosse uma ingratidão. Poxa, meu pai que sempre quis muito que eu e a minha irmã trabalhássemos com ele. E eu sempre rejeitei, eu explicava o motivo pelo qual eu rejeitava, que eu queria construir algo para mim. E aí eu fui para um curso que não tinha nada a ver com o mercado, não quis fazer administração, nada que corresse o risco de eu cair no mercado. Então, eu estudei engenharia química, gostava muito de matemática, física. Você chegou a atuar como engenheira química? Então, eu fiz estágio por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, quando eu me formei, eu comecei a tentar concurso e comecei a fazer mestrado. Qual ano, aproximadamente? Então, eu me formei em 2011 e comecei a fazer mestrado e eu estava estudando para concurso, Petrobras, e aí chegou um momento que minha mãe teve que sair para resolver um problema de saúde da família, e aí, naquele momento, não tinha ninguém para substituir a minha mãe no financeiro. E aí, como eu estava fazendo mestrado em casa, né, houve uma facilidade ali. Meu pai falou, não, já que você está em casa, você pode ajudar, eu não ia recusar uma ajuda. E assim, eu fui com aquelas ressalvas. Pai, olha, eu vou, mas você sabe que eu não vou ficar... Mas eu acho que meu pai sentia. Assim. É só uma ajudinha. Eu acho que ele sentia no coração dele que eu ia acabar ficando. Porque... Seu pai queria? Muito. Seu pai queria que sempre. Você se envolvesse no negócio? Ele falava pra mim que eu ia acabar no mercado e eu falava, não joga praga pra mim. Não era uma ingratidão. Era... Eu explicava, eu queria... Você queria desbravar seus próprios caminhos, né? Eu achava que... eu queria meu mérito, enxergar um mérito meu. Seu pai começou a construir essa coisa de mercado há quantos anos? Então, ele até algo familiar, né? Meu avô tinha mercado. Bacana. Mercado, no caso, uma mercearia. Meu avô tinha uma mercearia, uma vendinha, né? E os filhos ajudavam, eram 13 filhos, meu pai ajudava. Meu pai não só ajudava o pai dele, como também para ganhar dinheiro. Uma família pobre de 13 filhos, ele vendia picolé, segundo ele vendia passarinho, o que tinha para vender. Ele, com 9 anos, ele falou que vendia coisa na rua. Ele conta que vendia coisa na rua. E aí, meu avô faleceu num assalto, ele acabou sendo assassinado num assalto na vendinha que ele tinha.
E meu pai, naquele momento, quando meu avô faleceu, meu pai já tinha uma banquinha ele vendia verdura, frutas, galinha, e tinha uma vendinha, onde hoje até tem o mercado dele, e ali ele foi crescendo aos pouquinhos, né? Muito devagar, porque ele começou com uma banca, aí atrás, num local onde ele ficava na praça, né, que é até na praça do Jardim Botânico, ele alugou um espaço, e aí esse espaço ele foi crescendo, e aos pouquinhos ele se tornou um mercado que, na verdade, nem é o mercado de hoje. O mercado de hoje, depois, não tinha mais para onde crescer, e ele entrou para a rede multimarketing no momento, e aí ele acabou comprando um terreno ao lado, e aí ele fez um mercado maior e, enfim, deixou toda essa história, construiu toda essa história, né, sem estudo. Meu pai não teve oportunidade de estudar, e ele, assim, eu até falo, ele não teve muita escolha, né? Ele foi seguindo o que a família fazia, e que era comprar e vender. Ele sabia comprar e vender. Meu pai é um comercial, assim, fantástico. Ele entende de compra e venda, assim, um olhar aguçado. Mas ele foi o caminho que eu acho que sobrou para ele quando ele entendeu ali, quando ele começou a amadurecer, e falou: agora não tinha estudo, não tinha muita opção, ele foi por esse caminho. E aí, naquele momento, quando ele vendia, ele era verdureiro ainda, ele conheceu minha mãe, que era professora, e aí eles conseguiram juntos construir essa história muito bonita, que eu me orgulho muito. Com certeza. Eu fico muito orgulhosa de contar a história deles, e a minha mãe ajudou muito. A minha mãe tem até uma história engraçada, que ela é professora, eles namoravam ainda, nem noivados, nem noiva eles eram ainda. E aí meu pai estava desistindo já, porque chegou num ponto que ele não tinha mais dinheiro para comprar mercadoria. E a minha mãe acreditava muito na história dele. E aí ela pediu demissão da escola, pegou todo a rescisão, a FGTS na época, que tinha na época, não sei como é que era na época. E aí ela pegou esse valor e entregou na mão do meu pai. Confiança. Na confiança. Minha mãe conta que foi um estresse em casa, né? Porque a mãe dela ficou chateada, todo mundo ficou, mas ela acreditava no meu pai. Ela tinha uma visão de que aquilo ia... Porque assim, meu pai é muito visionário, né? Uma pessoa que começa com uma vendinha, vendendo verdura e acaba sem estudo, sem nada assim de respaldo, de nada, de família, de dinheiro, não tinha nada. Ele conseguiu chegar nesse ponto. É, né? Muito mérito, muita luta, muito mérito, muito trabalho. Isso. Por isso eu acho que eu me inspirava nele. Eu me inspirava, mas eu não queria aquele caminho, não porque eu desmerecia, é porque eu queria fazer igual. Eu falava, nossa, eu quero isso para mim. Eu achava lindo a história. Quando eu tinha que contar uma história bonita de alguém, eu contava do meu